Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 11 de setembro de 2025, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Vamos dar início ao nosso vídeo lendo o texto do nosso grupo de lições, que é o texto, que é o pecado, que nos diz: o pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu aos olhos do corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o pecado deu olhos ao corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Então, no momento em que nós entramos na carne, temos os olhos do corpo. Aqueles que não entram na carne não contemplam este mundo no qual estamos, ok? E a carne aqui, ela precisa ser entendida como mais do que o corpo físico, porque o nosso veículo astral também é fenomênico, tá bom? Que necessidade tem eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou o que tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Os 5 sentidos físicos nos acoplam, nos conectam à Matrix, ao holograma, ao metaverso, à terceira dimensão. Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e nada mais. O corpo é o instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar. Mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. Isso é outra forma de eu enunciar aquele princípio. A projeção dá lugar à percepção, tá? O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores, e o pecado de fato parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez, não existe pecado.
A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Muito bem. A lição do dia. Ontem nós declaramos na lição 253, quem rege o universo é o meu ser real. Hoje nós dizemos que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Claramente uma escolha que eu estou fazendo, né? Estou dando uma ordem à minha mente, eu, observador, estou literalmente escolhendo novamente, escolho ouvir apenas a voz de Deus dentro de mim. Escolho novamente, ok? Pai, hoje só quero ouvir a tua voz. No mais profundo silêncio, quero vir a ti para ouvir a tua voz e receber o teu verbo. Não tenho outra prece senão esta. Venho a ti para pedir-te a verdade. E a verdade é a tua vontade, que hoje quero compartilhar contigo. Hoje não deixamos nenhum pensamento do ego dirigir as nossas palavras ou ações. Quando tais pensamentos ocorrem, nós recuamos em quietude, olhamos para eles e em seguida os deixamos ir. Não queremos o que trariam consigo, por isso não escolhemos guardá-los. Estão em silêncio agora e na quietude abençoada pelo seu amor. Deus se dirige a nós e nos fala da nossa vontade, pois escolhemos nos lembrar dele. Essa frase final aqui é muito importante. Deus jamais se esqueceu de nós. Nós nos esquecemos dele, Deus. Ok? Nós nos esquecemos dele, Deus. Mas Deus está ao alcance da mão. Quando eu declaro que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus, eu estou escolhendo lembrar-me de Deus. Quem é a lembrança de Deus em nós? Como já falei para vocês, é o Divino Espírito Santo. Assim a minha professora definia o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a lembrança de Deus em nós. Muito bem. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Isso aqui, gente, é ascensão. Isso aqui, gente, é iluminação espiritual. Por quê? Porque Jesus, qual é a diferença entre Jesus e nós? É que Jesus só escutava a voz de Deus. Então, todas as outras vozes que não eram de Deus foram silenciadas na mente dele, Jesus, tá bom? E quando a gente conseguir isso, nós teremos alcançado o estado crístico. Então, essa é a única diferença entre Jesus e nós, tá bom? É a única diferença. Que diferença é essa? É que ele é o nosso irmão mais velho. Então, ele já terminou a faculdade. E a gente está aqui no jardim de infância, nos primeiros degraus da escada ascensional, como nós falamos repetidas vezes no início desse ano e no ano passado, durante todo o ano na jornada de libertação, cura e ascensão. A gente começou a nossa jornada falando disso, né? Então, se você quiser voltar aos vídeos anteriores para se informar mais sobre isso, sobre esse processo ascensional pelo qual o nosso planeta e a nossa espécie estão passando, então vá lá, assista os vídeos da jornada do ano passado, assista os vídeos dos 2 primeiros meses desse ano, tá bom? Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a voz de Deus. É por isso que Jesus no curso, ele diz pra gente que ele não quer a nossa reverência, porque ele é apenas o nosso irmão mais velho. E ele fala disso nos evangelhos, né? Ele diz que aqueles que crerem em mim
farão coisas ainda mais maravilhosas do que aquelas coisas que eu faço. Aqueles que crerem em mim, aqueles que crerem no Cristo. Aqueles que se lembrarem de quem verdadeiramente são. E aí a gente volta para a lição de anteontem. O Filho de Deus é a minha identidade. O Cristo, o Filho de Deus, é a minha identidade. O Cristo, o Filho de Deus, é a nossa identidade. Então, quando eu me lembro disso, eu sou capaz de performar milagres iguais ou ainda maiores do que os milagres que ele performou. E no meu entendimento, o que a gente tem na Bíblia é muito pouca coisa. A maioria dos registros históricos foi banida e foi relegada lá aos evangelhos apócrifos, né? Ele fazia milagres, ele ressuscitava os mortos, literalmente, né? Vocês imaginem o que é um homem, ele tinha total domínio, total consciência da verdadeira identidade dele. E para mim, isso fica muito claro, muito claro. Para mim, eu diria para vocês que é uma das minhas passagens favoritas dos evangelhos, é quando ele ressuscita Lázaro, né? Que ele fala, quando ele ressuscita Lázaro, né? Que ele fala, Lázaro, toma o teu leito e sai para fora. Não é algo assim? Agora eu não me lembro, né? Então ele simplesmente enxerga a imagem verdadeira de Lázaro, e Lázaro em Cristo poderia entrar e sair do corpo a hora que bem entendesse, né? E isso, gente, é reportado. Os grandes iluminados da Índia, eles falam disso, entram e saem do corpo a hora que querem. E saem, morrem, com data marcada. Tipo assim, ó, vou botar minhas coisas aqui em dia, né? A gente já falou disso aqui, né? Vou botar minhas coisas aqui em dia, eu vou pagar todas as minhas contas para não deixar dívidas para os meus herdeiros, né? Eu vou na manicure, eu vou fazer as unhas, eu vou pintar meu cabelo, eu vou me arrumar toda e no final de semana eu parto, né? Por quê? Porque isso aqui é ilusório. Então vai chegar um ponto em que nossa jornada terá chegado a um termo. Cumprimos a nossa missão. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Essa é a nossa jornada. É para isso que a gente está trabalhando diariamente pelo 5º ano seguido. Para que a voz do Divino Espírito Santo ela fique tão forte nas nossas mentes que, Pai, não nos deixeis cair em tentação. Quando vier aquele pensamento mentiroso, você logo se lembra da lição, né? Você logo se lembra da lição. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Ou a de ontem, quem rege o universo é o meu ser. O Filho de Deus é a minha identidade, não preciso de nada além da verdade. É isso. Cada dia uma lição. Cada dia uma chave para você abrir uma porta, né? E eventualmente aquelas chaves mestras, né? Aquelas chaves que abrem uma porção de portas, né? Aquelas chaves tipo, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, né? Não existe nenhum amor exceto o de Deus, né? Então é isso. A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, texto do dia 11 de setembro. Conflito e separação. Num relacionamento, há aquelas horas maravilhosas. Quando as coisas vão bem para os dois, estamos em lua de mel. E nenhum dos dois precisa pensar muito no conceito de separação. Mas há aquelas horas desafiantes em que uma pessoa está em crise ou em transformação e precisamos desligar-nos. Ocorrem então ciclos estressantes quando ambos num relacionamento estão lidando com assuntos intensos. Ambos estão carentes e nenhum dos dois nada tem a dar. São ocasiões em que a separação e o tomar conta de nós mesmos são tarefas bastante difíceis. Ajuda muito nestes momentos identificar-se o problema.
Ambas as pessoas estão no meio de um processo de lidar, de encarar e de curar. Nenhuma delas tem muito a dar, pelo menos neste momento. E ambas estão se sentindo particularmente necessitadas. Esse é o problema. Qual é a solução? Pode não haver uma solução perfeita. O desligamento emocional ainda é a chave, mas pode ser difícil quando nós mesmos precisamos de apoio. Na verdade, a outra pessoa pode estar mais pedindo apoio do que oferecendo. Ainda podemos trabalhar para o desligamento. Podemos ainda trabalhar através dos nossos sentimentos. Podemos aceitar isso como um ciclo temporário num relacionamento e parar de procurar na outra pessoa algo que ele ou ela não pode nos dar no momento. Então nós vamos buscar em Deus. Sempre. Sempre. E aqui é importante colocar isso, tá? Mesmo que o outro possa nos dar, a nossa primeira e primordial fonte e primária fonte tem que ser Deus. Podemos ainda deixar de esperar que naquele momento nós próprios possamos nos entregar. A comunicação ajuda. Identificar o problema e conversar sobre ele sem culpa ou vergonha é um começo. Também ajuda a imaginar descobrir sistemas alternativos de apoio ou maneiras de conseguir com que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Seu terapeuta, seu sacerdote, seus amigos, Deus em primeiro lugar, evidentemente. Seus amigos apenas aqueles que representarem um grupo de segurança e de apoio para você, senão a coisa vai ficar pior ainda, tá? Então vá buscar se abrir com pessoas adequadas, pessoas que estejam no mesmo processo de crescimento que você, tá bom? Ainda somos responsáveis por tomar conta de nós mesmos. Mesmo quando estamos no melhor dos relacionamentos, podemos esperar razoavelmente que o conflito de necessidades e choques de problemas ocorram nos relacionamentos mais carinhosos e saudáveis. Claro, os relacionamentos têm ciclos, têm humores, assim como nós. Não somos estáticos. Esse é um dos ciclos do amor, da amizade e da família. E se for uma relação saudável, a crise não continuará para sempre. Podemos recuperar o nosso equilíbrio. A outra pessoa também. Podemos deixar de enlouquecer a nós mesmos esperando que a outra pessoa esteja equilibrada, quando ela não está. Converse sobre isso. Tente resolver as coisas. Mantenha saudáveis e razoáveis as expectativas com relação às outras pessoas, com relação aos nossos relacionamentos e a nós mesmos. Um bom relacionamento será capaz de se sustentar nos maus momentos e sobreviver a crises. Às vezes precisamos deles, para que cada um dos dois possa crescer e aprender separadamente. Às vezes, pessoas com quem contamos não estão disponíveis para nós, mas podemos encontrar outra forma de cuidar de nós mesmos. Hoje eu me lembrarei de que as minhas melhores relações também têm pontos baixos, né? Também têm altos e baixos, não é mesmo? Se o ponto baixo é a norma, posso querer considerar a conveniência da relação. Se o ponto baixo é um ciclo temporário, praticarei a compreensão para mim mesmo e para com a outra pessoa. Deus, ajude-me a lembrar-me de que a ajuda e o apoio de que necessito e desejo não vem na forma de somente uma pessoa. Ajude-me a estar aberto a opções saudáveis sobre cuidar de mim mesmo, se os meus sistemas normais de apoio não estiverem disponíveis. Muito bem, então as relações têm altos e baixos e isso é absolutamente natural. E obviamente que a gente vai falar disso aqui
ao longo desse nosso módulo sobre os relacionamentos, tá? Vamos começar a falar sobre relacionamentos, mas antes eu vou ler alguns comentários que eu recebi ontem aqui. Aline, muito obrigada, querida. Adorei a escolha do tema, embora os meus desafios atuais no campo dos relacionamentos sejam com as mulheres da minha vida. Ela aí. Já li o livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. É muito bom. Beijos. Sim, porque a Aline é extremamente bem casada com o nosso queridíssimo Marco Túlio. Aluno aqui também nosso, excelente. Marido, inclusive. Ivone Anitta. Quem rege o universo é o meu ser. Isso me conforta ou me assusta? Para um estudante de um curso em milagres é um conforto. Se fizermos a nossa parte nessa jornada, que Jesus nos presenteia. Obrigada mais uma vez, professora. A Ivonete. Que incrível esse assunto de comunicação no relacionamento. Vamos ter uma jornada incrível e vamos ter uma nova linguagem. Amei, Jaque. Só você para nos trazer esta visão enorme. Vai sacudir, vai abalar e vamos nos relacionar muito melhor uns com os outros. Uau, você é incrível, te amo. Muito obrigada, Ingrid. Já Janaína Maria Baia, que é do meu time, né? Janaína é totalmente do meu time. Já estou providenciando os livros. Uhul, que aventura nos aguarda. Ivone, que delícia, oba, li há muitos anos. Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Vamos viajar nesses livros. Falei, tá? Esse aí eu não vou ler, tá? Paula, muito obrigada, Jaque. Eneida, muito obrigada. A Helena Prado, adorei a escolha do tema. Assistindo o seu vídeo hoje, percebi que você vai falar de relacionamentos entre homens e mulheres ou homossexuais. Não. Acho que você pulou algum pedaço do vídeo. O foco vai ser esse, mas essa é a raiz do problema. Então, quando você aprender sobre isso, você vai saber sobre todos. Tá? Mas essa é a raiz do problema. Então a gente vai focar no pior caso. Por quê? Quando você está aprendendo uma coisa nova na sua vida, se você dominar o cenário de pior caso, você domina todo o resto. E o princípio dos relacionamentos especiais, ele é válido para os nossos relacionamentos com os nossos pais, familiares, enfim, irmãos, irmãs, amigos. O assunto relacionamentos é amplo. Sim, interessante que quando for abordado, você fale de relacionamentos humanos em geral. Helena, eu vou focar em homens e mulheres. E você vai aprender sobre todo o resto com esse foco. E aqui a minha audiência gay, eu vou pedir desculpas, mas eu vou focar em homens e mulheres. Então eu vou falar do relacionamento do seu fulano com a dona fulana. E aí vocês que estão em relações homossexuais, vocês transponham isso para a vida de vocês, tentando identificar quem é o elemento masculino e quem é o elemento feminino deste relacionamento, tá? Por quê? Porque este relacionamento está espelhando, como eu expliquei no vídeo de ontem, o seu equilíbrio, desequilíbrio, harmonia, desarmonia entre o yin e yang dentro de você. Quando você acertar isso, os seus relacionamentos do lado de fora vão se acertar. Tá bom? Então não importa se você é hétero ou homo. Eu vou usar uma linguagem para facilitar a compreensão, porque nós estamos falando de princípios energéticos, né? A base desse ensinamento que eu vou trazer para vocês é a Marianne Williamson. A base dela é a Patricia Allen. E a base da Patricia Allen, que foi a professora do John Gray, ok? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, é Carl Jung, ok? Com todas as limitações dele, porque tem um livro na Psicologia da Alma, o Dr. Joshua David Stone, ele faz uma análise crítica do trabalho do Jung, tá? Então o trabalho do Jung, hoje mesmo eu tava vendo um vídeo dele no Instagram, que apareceu pra mim por um acaso, em que ele tava falando, tipo assim, resumo,
do discurso dele? A raiz de todo o mal no planeta Terra é o ser humano. Então a gente que estuda um curso em milagre sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que a raiz de todo o mal é o sistema de pensamento do ego negativo, né? E aí é uma escolha minha se eu vou dar ouvidos a ele ou não, tá? E aí a Helena, que evidentemente não assistiu o vídeo, ou tava fazendo outra coisa e não prestou atenção, pulou o vídeo, ela continua. Acredito que nem todos que assistem à aula sejam casados ou estejam vivendo um relacionamento homem e mulher ou homossexual. Sim, é o meu caso. Eu não sou casada. E no momento estou sozinha por opção. Ok? Por exemplo, no momento eu sou solteira, mas vivo relacionamentos com as minhas irmãs, irmãos, mãe, amizades. Muito obrigada. Suas aulas são muito abençoadas. Então, Helena, eu acho que você não prestou atenção no vídeo de ontem não, né? Ok? Então, essa é a base, tá? A base, o que a gente mais vai falar aqui, vai ser sobre os relacionamentos homens e mulheres. Entre homens e mulheres. Entre a energia masculina e a energia feminina. Eu quero lembrar vocês duas coisas. Na jornada de cura da criança interior, nós lemos Pais e Filhos, a nossa sala de aula mais difícil, a nossa classe mais difícil, né? A nossa aula mais difícil. Teve um erro de tradução aí, eu acho que na obra do Dr. Kenneth Wapnick. Ele é fundamental para esse entendimento. Então, se você quiser, volte lá em 2023 e assista os vídeos do início do ano da jornada de cura da criança interior. O outro livro que a gente leu foi Sexo e Dinheiro, também do Dr. Kenneth Wapnick, que também vai entrar no tema da sexualidade. Por quê? Porque nos relacionamentos entre homens e mulheres, nos relacionamentos sexoafetivos, vamos dizer assim para ficar mais correto, nos relacionamentos sexoafetivos, o corpo está envolvido. Quando você tem um relacionamento com um amigo, uma amiga, com o seu irmão, com a sua irmã, o seu corpo não está envolvido. Não está envolvido. Está envolvido numa medida muito menor. Você não tem intimidade sexual com essas pessoas. E aí, gente, quando o corpo entra, aí a gente pira, né? Quem é que nunca pirou aqui por causa de um homem ou de uma mulher? Né? Quem é que nunca perdeu o juízo aqui? Né, gente? Quando eu falo disso, eu me lembro especificamente de algumas pessoas que eu tive na minha vida, né? 2 homens especificamente, né? Que Jesus Cristo os abençoe, como diz uma das minhas mentoras de relacionamento, que se manifeste na vida desses homens a melhor linha temporal de felicidade para eles. Mas são homens que me tiraram do sério, né? Quem nunca passou por isso? Conte-me, você e meu spec ouvinte, minha spec ouvinta, me conte, você homem, me conte, você mulher, se você já teve uma pessoa na sua vida que já enlouqueceu você. Quem nunca, né? Quem ainda não viveu o suficiente, talvez, ou quem teve a sorte, talvez, de se casar com 20 anos. Conheço pessoas que se casaram com 20 anos. Mas, sei lá, com 15 também sofreram pelo primeiro namoradinho de adolescência. Né? Então, quem nunca passou por isso, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, minha querida, a nossa jornada sobre relacionamentos, ela vai ter esse foco. Mas você não precisa se preocupar, não. Ele vai te ajudar, ela vai te ajudar de todas as formas. E de mais a mais, se você hoje, Helena, não tem um homem para chamar de seu, um namorado, um marido, um namorido, um noivo, quem sabe essa jornada não vai, essa parte da jornada não vai abrir você para a chegada desse companheiro maravilhoso, um companheiro abençoado, para você poder desenvolver com ele um relacionamento santo. O relacionamento, ele chega nas nossas vidas especial.
Nós é que vamos ter que santificá-lo. De que forma nós santificamos esse relacionamento? Entregando ele para o Divino Espírito Santo. Depois eu vou postar umas orações. Ah, não, as orações estão todas no meu site. Depois vocês vão lá no meu site, www.alquimiadosmilagres.com.br, e as orações estão todas lá, tá bom? Muito bem. E que mais que eu tinha que falar para vocês? É isso, Helena, é isso. Quando a gente, daqui a 2 semanas, daqui a 1 semana, você vai entender exatamente do que eu estou falando. E vai por mim. Quando a gente acerta o homem e mulher, os outros já estão com meio caminho andado. Os outros relacionamentos já estão com meio caminho andado, né? Ontem eu estava assistindo uma aula de uma professora de quem eu gosto muito, e ela estava falando que ela se casou com o marido dela com 20 anos. Hoje ela tem 42 e tem 3 filhos e é super feliz. E o cara é um cara incrível. Gente, quem é que tem essa sorte aqui? Se alguém teve essa sorte aí, me manda uma mensagem. Eu tive essa sorte. E assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. E obviamente que eu conheço pessoas que têm 25, 30 anos de casado. Eu conheço. Mas o jeito como ela falava do marido na aula, gente, o olho da bichinha brilhava. O olho da bichinha brilhava. E sabe aquela mulher com cara de feliz? Porque a gente vê na cara das pessoas, né? Pra mim, assim, é muito transparente. Você vê a cara de feliz da pessoa. Sabe aquela mulher com aquela cara de cara? Eu sou muito feliz. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Claro que isso é uma crença minha, uma perspectiva minha. Mas, hoje em dia, você construir uma relação dessa, se você não trabalhar muito por isso, é o que a gente está fazendo aqui, nós estamos trabalhando, é mais difícil do que você acertar na loteria. Eu acho que é mais fácil você jogar lá nos números lá da Mega Sena e ficar milionário. Ou ganhar um prêmio, participar de um sorteio, ganhar um cruzeiro, né, para as ilhas gregas. É mais fácil. Eu acho, né? Muito bem. A gente vai começar com o Retorno ao Amor. É o mais básico. A gente vai começar com ele. Lembrando a vocês que eu ontem à noite fiz uma super pesquisa. Já comprei mais um livro, todo baseado em Um Curso em Milagres. Lembrei que eu tenho um livro do Jampolsky, que é todo sobre ele, sobre relacionamentos, que é O Amor Está Deixando Ir o Medo, que é um livro que tem em português, mas eu acho que vocês não conseguem mais. Eu não tenho ele em português, eu tenho ele em inglês, tá? E eu descobri que eu tenho um outro aqui no meu tablet, também baseado em Um Curso em Milagres. Então a gente vai ter livro até dizer chega. A gente provavelmente vai ser que nem a parte de dinheiro e trabalho. A gente não vai ter tempo para ler tudo. A gente vai dar uma pincelada e provavelmente no ano que vem nós nos aprofundamos nesses 2 temas, tá? Que eu acho que talvez sejam os mais desafiadores hoje. Dinheiro, trabalho e relacionamentos, tá bom? Então a gente começa com o Retorno ao Amor, lembrando a vocês que o PDF está no nosso canal no Telegram. A gente tá no capítulo 6, Relacionamentos. O templo do Espírito Santo não é um corpo, mas um relacionamento. Obviamente, um texto de Um Curso em Milagres. Item 1, o encontro divino. Quando você encontrar alguém, lembre-se de que se trata sempre de um encontro divino. Como você vê a pessoa, como você vira a pessoa, erro gravíssimo de português aqui no livro, tá? Você se verá. Como a tratar, você se tratará. O que pensar sobre ela, pensará sobre você. Jamais se esqueça disso, pois nela você se encontrará ou se perderá. Exatamente. E aí eu vou fazer um gancho aqui com esses 2 cidadãos com os quais não tenho mais contato, como eu me perdi nos meus relacionamentos com esses 2 homens, né? Me perdi, não me encontrei, me perdi. Mas foi necessário me perder, porque ao me perder, fui obrigada
Fui obrigada a pedir a Deus que me trouxesse de volta para casa. E digo para vocês, quando comecei o meu relacionamento com ele, eu já tinha 5 anos de estudo de um curso em milagres, ou 6. Com o outro, uns 9 ou 10. Ó. Antes de ler um curso em milagres, estudei vários outros textos espirituais e filosóficos. Eu também. Era como se eles me levassem ao topo de uma imensa escada, até uma catedral gigantesca dentro da minha mente, mas ao chegar lá descobria que a porta de entrada da catedral estava trancada. O curso me deu a chave para abri-la, posto de maneira simples. As chaves são as outras pessoas. Uau! Sabe o que eu lembrei agora, nesse exato momento? Eu me lembrei de que tem um livro do Dr. Joshua David Stone que é todo sobre relacionamentos. Vocês já imaginaram? A gente vai ter que fazer uma jornada no que vem toda de relacionamentos e de dinheiro, né? Toda. 6 meses para um, 6 meses para o outro tempo, né? E digo para vocês que dá pra gente fazer jornadas de 1 ano, tá? Tem um livro do Dr. Joshua David Stone que é maravilhoso. Maravilhoso. O paraíso, de acordo com o curso em milagres, não é nem uma condição nem um lugar, mas a consciência da perfeita unidade. Uma vez que pai e filho são um só, amar um significa amar o outro. Vou ler de novo. Uma vez que o pai e o filho são um só, amar um significa amar o outro. O amor de Deus não está fora de nós. Há uma música da peça Os Miseráveis, o clássico da literatura francesa, do escritor francês Victor Hugo, né? Que diz: amar a outra pessoa é ver a face de Deus na outra pessoa. Concordo. A face de Cristo representa a inocência e o amor que existem por trás das máscaras que todos nós usamos. E ver essa face, tocá-la e amá-la em nós mesmos e nos outros é a vivência de Deus, é a nossa compaixão divina, é o barato que todos nós procuramos. Em qualquer relacionamento, a qualquer momento, ensinamos tanto o amor quanto o medo. Ensinar é dar exemplos. Escreve isso na sua agenda aí. Escreve. 11 de setembro de 2025. Ensinar é dar exemplos. Ou a frase de minha querida professora: você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Se você disser para o outro, não seja ciumento, e você pegar o celular dele para revistar as mensagens, o que você está ensinando para o outro? A ser ciumento e controlador ou a não ser ciumento e controlador, né? Quando demonstramos amor em relação às outras pessoas, aprendemos que podemos ser amados e aprendemos como amar mais profundamente. Quando demonstramos medo ou negatividade, aprendemos a nos autocensurar e a nos sentir mais amedrontados em relação à vida. Aprenderemos sempre o que decidirmos ensinar. As ideias não deixam a sua fonte, de onde vieram. Princípio de um curso em milagres. E é por isso que somos eternamente uma parte de Deus. E é por isso que nossas ideias são eternamente partes de nós. Se eu optar por abençoar a outra pessoa, sempre vou me sentir mais abençoada. Se eu projetar culpa sobre a outra pessoa, sempre vou me sentir mais culpada. E aí eu vou ler isso de outra forma. Se eu me abençoar, sempre vou me sentir mais propensa a abençoar a outra pessoa. Se eu me culpar, sempre vou projetar mais culpa sobre a outra pessoa, tá bom? Os relacionamentos existem para apressar a nossa caminhada em direção a Deus. Quando são rendidos ao Espírito Santo e ele está encarregado das nossas percepções, os nossos encontros se tornam encontros divinos com o perfeito Filho de Deus.
Como eu sempre digo, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. De acordo com o curso em milagres, cada pessoa a quem encontramos será ou o nosso algoz ou o nosso salvador, dependendo de quem escolhermos ser em relação a ela. E aí, a outra pessoa, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Vamos supor que a outra pessoa seja o meu algoz, tá? Essa pessoa veio para tirar a minha paz. Ela veio para ser o meu algoz, ela veio para me provocar sofrimento. Na verdade, se eu olhar bem, se eu olhar com os olhos do Cristo, esse algoz é o meu salvador. Por quê? Porque esse algoz vai me obrigar a eu olhar para a minha ferida. Então, se eu trouxer para vocês esses exemplos meus da minha vida pessoal, desses dois cidadãos, ambos vieram me mostrar o nível da extensão da minha ferida de rejeição, da minha autorrejeição. Entenderam? Então, na verdade, ambos foram meus salvadores e eu abençoo a ambos nesse momento integralmente. Aliás, já abençoei há muito tempo, né? O primeiro, inclusive, foi muito louco, porque eu só consegui me esquecer dele. Eu todo dia... um pelo de gato. Todo dia, antes de dormir, eu rezava pelo bem dele. Eu pedia a Deus para abençoar a vida dele. Eu pedia a Deus para cuidar dele, para salvar ele, porque eu queria salvá-lo, né? Ele tinha um problema sério de dependência química e eu queria salvá-lo. Então eu comecei a rezar e a entregar ele para Deus. Só nesse momento, eu já tinha saído da relação, eu pulei fora, mas só nesse momento eu consegui esquecê-lo e conhecer outra pessoa. E aí Deus me deu uma bênção de eu encontrar uma outra pessoa. Mas demorou muito, gente. Foi mais de um ano. Foi mais de um ano. Quando nos preocupamos com a culpa da outra pessoa, enterramos em nossa própria carne as garras da autoaversão. Se, ao contrário, nos concentrarmos na inocência dessa pessoa, o que teremos será a libertação. E, já que nenhum pensamento é neutro, lição de um curso em milagres, não existem pensamentos neutros, não existem pensamentos vãos, se a gente pegar do inglês, né? Não existe pensamentos vãos, não existe um pensamento que não vá criar um resultado na realidade, não existe, não existe. Já que nenhum pensamento é neutro, todo relacionamento nos leva mais para dentro do paraíso ou mais fundo no inferno, né? Eu diria que nos leva para mais para perto do paraíso ou para mais dentro do inferno, tá? Então eu li essa sessão, ficamos com esta sessão por hoje. Esse livro é incrível, tá? Agora, enquanto eu estava lendo este livro, me ocorreu a seguinte pérola. Vamos ver se eu tenho razão. Helena, eu vou fazer uma pergunta para você. Me pareceu... Não sei aqui. Você ficou de alguma maneira incomodada com o foco nos relacionamentos amorosos? Eu não sei se é esse o caso, mas se for o caso, eu vou deixar uma pergunta para você. Será que não é exatamente da cura dessa parte sua que talvez deseje encontrar um companheiro, um parceiro, um homem para chamar de seu, que você está precisando agora? Será que o seu comentário foi uma forma de resistência? Você me responda nos comentários, se você quiser, obviamente, ok? Deixo essa pergunta para todos vocês. Lição 254. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Pai, hoje só quero ouvir a tua voz. No mais profundo silêncio, quero vir a ti para ouvir a tua voz e receber o teu verbo.
Não tenho outra prece senão esta, venho a ti para pedir-te a verdade. E a verdade é a tua vontade, que hoje quero compartilhar contigo. Hoje não deixamos nenhum pensamento do ego dirigir as nossas palavras ou ações. Quando tais pensamentos ocorrem, nós recuamos em quietude. Olhamos para eles, a gente se distancia, vamos lá para o observador, para o tomador de decisões em nossas mentes e em seguida os deixamos ir. Eu solto, eu deixo ir, entrego para Iemanjá levar, não é mesmo? Não queremos o que trariam consigo e por isso não escolhemos guardá-los. Estão em silêncio agora e na quietude abençoada pelo seu amor, Deus se dirige a nós e nos fala da sua vontade, pois escolhemos nos lembrar dele, né? Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria dizer para vocês que, não sei se vocês ficaram sabendo, do assassinato do Charlie Kirk, um ativista conservador lá nos Estados Unidos ontem. Um crime brutal, né? Ele tinha ido fazer uma palestra na Universidade de Utah e ele foi alvejado por no meu ponto de vista, por um atirador de elite, né? Tomou um tiro e faleceu, né? Muito triste isso, né? Muito triste. Particularmente, eu achava ele, né? Ele está no plano espiritual, fantástico, né? Sempre aberto ao diálogo, sempre aberto a ouvir uma opinião contrária, super cristão, falava de Cristo, nossa, muito, 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 né? Falava da Virgem Maria, falava da importância de trazermos a consciência de Cristo para as nossas vidas diárias, né? Então, nesse sentido, hoje é um dia de luto. Mesmo que você não tenha o mesmo posicionamento político que ele tinha, temos todos que admitir que ele foi uma pessoa que lutou de uma maneira muito bonita lutou pela liberdade, né? Inclusive ontem ele estava vestindo uma camiseta uma camiseta branca com a palavra liberdade escrita em preto, né? E muito, 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 muito triste. Muito triste isso, né? Muito triste, né? Eu praticamente ontem eu fiquei sabendo na hora em que aconteceu, né? Então é isso, gente. Que se você puder comigo, mandar agora, nesse momento, uma luz para o espírito dele, para a família dele. Ele deixou uma esposa, ele deixou uma moça, ele tinha apenas 31 anos, deixou uma moça super jovem com 2 menininhas, eu acho que eram menininhas, uma menininha com certeza, 2 crianças muito pequenas, né? E deixou uma legião de fãs em todo o mundo, né? Na minha opinião, foi um dos ativistas mais importantes que os americanos tiveram nos últimos anos, né? E assim, era um cara extremamente inteligente, com uma retórica fantástica, com esse pensamento, né, de trazer o Cristo, né? Então, não sei, de certa forma, fica a impressão para mim de que algumas pessoas, como foi com Martin Luther King, né, no passado, algumas pessoas, elas têm como missão na Terra passarem por esse tipo de situação, encarnarem o arquétipo do mártir, né, para talvez isso servir como um catalisador para que as mudanças possam ocorrer, né? Muito triste, mas eu acredito na vida eterna, acredito que os anjos foram lá buscar o Charlie, né? E que talvez essa passagem dele para o plano espiritual de forma tão estúpida tenha sido uma forte mensagem que a alma dele decidiu apresentar para o mundo nesse momento que a gente está vivendo tão conturbado, né? E acho também muito simbólico que o Charlie tenha passado para o plano espiritual vestindo uma camiseta branca com a palavra liberdade escrita no peito, né?
Isso para mim é muito simbólico. Infelizmente, eu acabei vendo o vídeo, né? Porque eles filmaram. Então, eu acabei vendo a hora do assassinato dele e eu vi, ele estava falando, né? Minutos antes, segundos antes de ser alvejado, ele estava falando. E a impressão que eu tive é que ele estava numa paz tão grande. Ele estava tão sereno, ele estava tão tranquilo. Minutos antes ele estava distribuindo, jogando brindes para a plateia. Eu acho que eram bonés que eles estavam jogando para os jovens lá da Universidade de Utah. Mas enfim, gente, é isso, né? A vida tem seus próprios desígnios. É isso, meus queridos, minhas queridas. E essa mensagem, eu acho que ela independe do posicionamento político, se o seu posicionamento é em favor de A ou B, né? A vida, seja ela qual seja, precisa ser respeitada, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem do dia. Começamos com o pé direito, o módulo de relacionamentos, tá bom? Da nossa jornada 2025, uma nova escolha. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. Se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.